Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então, para arrepio dos cabelos de todos, a gente aqui fala live ao vivo. É isso aí mesmo. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Voltamos com tudo aí essa semana, já com programação da semana para os senhores e as senhoritas ficarem calmos. Então hoje a live sobre a coragem, amanhã acho que é sobre quarta camada, depois sobre fé e por aí vai. Tá escrito isso em algum lugar, depois vocês aí empreendedorismo e depois o último dia lá vai ser a live da maldade. Vocês vão, a gente vai assistir aí todos juntos, então vamos ficar com a gente aí ao longo dessa semana. Beleza, tô aqui no meu consultório, depois de um longo e sombrio inverno, voltemos aqui, então beleza, pessoal. Então vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Maravilhas. Eu tinha uns avisos para dar, só que eu esqueci, rapaz. Meu Deus, vão me matar aqui. Tinha uns avisos para dar, mas eu não lembro o que era. Então tá, então deixa. Depois a gente fala aí. Eu não decorei qual era os avisos que era para dar. Mas beleza. Então o que importa saber é que a gente voltou. Tá bom, pessoal? Então vamos falar rapidamente aqui sobre o tema, o bom e velho tema da coragem, um tema tão importante aí no nosso momento, nos nossos dias, uma coisa que anda em farta, sobretudo naqueles que deveriam ter coragem e acabam falhando, né? Eu lembro uma vez que eu estava indo para uma reunião importante, aí estava discutindo com um professor doutor aí de uma universidade aqui do Rio. Era uma questão bastante importante que a gente ia discutir com uma autoridade sobre um assunto lá de bioética, qualquer uma coisa que dependia assim, uma resolução aí que ia acontecer. E aí esse professor doutor, ele estava cheio dos melindres, cheio dos senões, né? Tava ali querendo, como quem diz, ser muito ponderado, tava querendo, né, salvar a própria pele no final das contas. E ali eu formulei uma frase. Eu lembro a conversa, eu lembro onde a gente estava. Isso tem anos, era um fedelho, já estava nem formado ainda, mas estava indo lá discutir uma questão que ia ser votar, era uma coisa importante. E aí eu andando ali pelas ruas do Catete, indo para a reunião, eu falei com ele, olha, o problema, senhor fulano, não vou dar o nome do santo aqui, porque ele é um homem muito bom, que não vale a pena ele ser exposto, né? Mas eu falei, o problema, senhor fulano, é que essa sua coragem, ela é uma coragem esquisita, porque você está mais preocupado em passar a mão na cabeça dos lobos do que em defender as ovelhas. E a gente já falou disso numa live passada, que até gerou um caderno de ativação importante, né, bastante importante, né, um caderno de ativação aí que, enfim, foi fundamental aqui no nosso Guerrilla Way. Mas ali eu formulei essa frase, eu lembro do dia que eu formulei essa frase, e depois daquilo ali eu tive muito material para pensar exatamente qual que é a substância, qual que é a natureza da coragem, da onde vem a coragem, para onde vai a coragem, né, do que se alimenta, né, onde vive, aquela história toda. E existe ali um poema do Rudyard Kipling, que me parece um poema central, né, que me faz compreender o que é a coragem. E depois também uma aula do professor Olavo de Carvalho, que põe pra gente o lugar, né, aonde está a coragem, do que é feita a coragem. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a coragem em si, ela não tem, presta atenção aqui, a coragem não tem uma substância. A coragem em si, ela não é nada. A gente não consegue tocar na coragem, não consegue botar a coragem pra dentro. Falei, então isso é um baita de um problema, porra. Ítalo, isso é um problema. Como é que a gente então vai conseguir conquistar a coragem se a coragem em si não é nada? Como é que a gente vai ser uma pessoa corajosa? Ítalo, é importante mesmo ser corajoso? Ítalo, como é que a gente faz para ser corajoso? Olha, meu filho, o problema é que a coragem, ela não tem uma substância em si. E o que faz com que a gente tenha coragem, em primeiro lugar, é uma coisa chamada hierarquia de bens. O próprio Eric Feiglin, filósofo importante, fala o seguinte, olha, o homem está inscrito numa hierarquia de bens. Ou seja, a capacidade da gente conseguir olhar para uma situação, da gente conseguir olhar para o mundo, da gente conseguir olhar para a nossa vida e declarar sem medo o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais bom. E aqui mais bom, não imaginem que eu estou falando errado, porque é importante reforçar a bondade da coisa. Ou seja, o que é mais bom, o que é menos bom, isso é fundamental para que a gente tenha coragem. Esse é o princípio fundamental, e por isso que eu bato tanto na tecla aqui, bato mesmo na tecla aqui, da gente aprender a dar nome aos bois. Isso é fundamental. Ora,
É uma discussão tosca aí que eu nem vou entrar na questão aqui, apesar de que eu sei que o pessoal aí daqui a pouco vai começar a gravar vídeo, vai pro YouTube falando de uma coisa que eu falei aí, que é o seguinte, olha só, meu filho, existe a norma geral, existe o princípio geral, existe o caso concreto. No caso concreto, você tem que ver o que é mais bom e o que é menos bom em cada circunstância. E é um ato de coragem do pastor, é um ato de coragem daquele que está guiando os outros, é um ato de coragem do pai, é um ato de coragem da mãe, é um ato de coragem, né, do sujeito que lidera uma equipe, é um ato de coragem do profissional médico, do profissional de saúde, é um ato de coragem daquele que está numa posição superior em relação ao outro, é um ato de coragem ele conseguir falar dos temas claramente, ele conseguir dar o nome aos bois claramente. É isso que o sujeito que está abaixo de nós, que está por baixo de nós, que está sob o nosso comando espera. Isso aqui é uma regra básica da vida, meu filho. Se você tem um lugar de comando, se você tem um lugar de destaque, se você é um sujeito que os outros estão olhando, e isso às vezes a gente tem, em certos momentos da vida, a gente é o sujeito que está olhando, né? A gente é quem está por baixo. Em outros momentos da vida, a gente é quem está por cima, né? As pessoas esperam algo de nós, as pessoas estão olhando pra gente. Então isso aqui é a regra da vida. Se você saiu, né, de um conselho, você deu um conselho, se você saiu de um lugar de defesa, né, você está defendendo a pessoa e você não saiu incomodado de algum modo, você não viu que você botou tua cara a tapa, tua carne ali para fritar, tua carne para arrancar em um pedaço, você pode saber que você não foi corajoso. Você tá o quê? Você tá jogando na retranca, você tá calculando a vida, você tá com o freio de mão puxado. Eu vou te falar, os sujeitos que andam na vida com freio de mão puxado, os sujeitos na vida que andam calculando tudo, esses sujeitos, eles não servem para nada, eles são medrosos, eles estão com medo da vida. E de onde é que vem esse medo da vida? Onde é que vem essa covardia de viver? Essa covardia de viver vem de você não saber qual que é a hierarquia dos valores, porra. É você tá maximamente apegado a essa tua vidinha, é você tá maximamente apegado a essa tua carnezinha, você tá maximamente apegado a esse teu confortozinho, você tá maximamente apegado a essas tuas ideiazinhas. E tem no poema do Rudyard Kipling, ele fala isso claramente pra gente num verso que é fantástico. Ele fala o seguinte, ó: If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim. Ou seja, se você pode sonhar sem fazer essas ilusões o seu mestre, se você pode pensar sem que teus pensamentos, né, te atem na realidade, ou seja, se você consegue, meu filho, se você consegue de fato não estar ali preso só nos seus pensamentos, na sua cabecinha, mas olhando para a realidade, colocando o teu corpo, colocando a tua carne em primeiro lugar, se você consegue de fato estar na vida dos outros, sendo aquele suporte para os outros, você então, no final das contas, você deixou de ter essa postura de freio de mão puxada, essa postura de retranca, essa postura de cálculo. Esse cálculo, ele vem desse overthinking, desse super pensamento que você tem diante da vida. Viver calculando, meu filho, é uma bosta. O bom é viver com o coração na mão. O bom é você viver jogando o jogo em campo. O bom é você viver com o teu corpo na reta. Isso é a coragem, meu amigo. Quando você faz, né, os seus sonhos, né, your dreams, your master, quando você faz seus sonhos, seus pensamentos virarem o seu mestre, você se torna um sujeito acanhado. Por quê? Porque de um lado está o seu pensamento, meu amigo. Do outro lado está a realidade, a graça de Deus, a bondade, aquele que te ampara desde o alto. Então, aqueles teus amigos, está todo mundo que está ali do teu lado, meu filho. Isso é a estrutura real da vida. Isso é a estrutura real do mundo. Quando você se apega só aos seus pensamentos, ou pior ainda, quando você se apega àquelas noções absurdas, né, de desastre, de triunfo, e o Rudyard Kipling escreve isso pra gente no verso seguinte, maravilhosamente bem. Ele fala o seguinte: If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, ou seja, se você encontrando o triunfo e o desastre, e você consegue tratar esses dois impostores, ele chama, como se fosse a minha bosta, meu filho, esse jogo não é assim que se joga. Você vai ficar olhando só pra essa porra, ai derrota, ai vitória, ai derrota, ai vitória. Quando você vive essa vida calculando sempre, calculando 100%, né? Jogando esse joguinho assim do olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, você tá pensando só nos teus sonhos, nas tuas ilusões, como o Kipling fala pra gente. Nesse verso maravilhoso, nesse poema maravilhoso, você perde aquilo que eu chamo de tesão de viver, essa vida de cálculo, essa vida onde tudo, você sempre fica botando ali tudo em jogo, né? Quer dizer, o triunfo e o desastre, os meus pensamentos, meus sonhos. Meu filho, para com essa porcaria, meu filho, vai pro jogo, joga, meu amigo, entra em campo, começa a jogar. Quando você faz isso, você esquece de você, e quando você esquece de você, quando você esquece do seu pensamento, começa a vir o elemento que a gente chama coragem.
Presta atenção no que eu vou te falar agora. A covardia, ela é a filha menor de uma coisa chamada egoísmo. Só os sujeitos egoístas se tornam covardes. Os sujeitos que não são egoístas, ou seja, aqueles sujeitos que estão olhando para o jogo, estão olhando para a gente, não estão ali dentro dos seus pensamentos, como adverte para a gente o Rudyard Kipling, que não estão ali olhando só para aquele cálculo de vitória ou de derrota, aqueles que não estão só dentro de si, mas que estão no jogo, eles estão olhando a vida, e aqui ele continua num verso maravilhoso, fala, or what things you gave your life to broken, and stoop and build them up with your now tools, ou seja, quando o sujeito ele começa a conseguir olhar para a vida, né, para aquela vida, para aquelas coisas que ele deu à vida, mesmo que essas coisas fiquem estraçalhadas, e olha para essa coisa e entende, bem filho, esse é o jogo, e mesmo com essas your now tools, ou seja, com essas ferramentas meio quebradas que eu tenho na mão agora, eu vou precisar recomeçar, e tudo bem, esse é o jogo da vida, porque eu não estou olhando para mim, eu não estou egoísta, você está entendendo? Eu não estou ali olhando para mim, eu não estou de modo egoísta. Quando o sujeito, ele deixa de ser egoísta, começa a aparecer nele o elemento da coragem. Quando o sujeito deixa de ser egoísta, ele entende o seguinte, meu filho, olha só o que acontece, aquilo que a gente falou no início, existe, como o Feiglin falou, uma hierarquia de bens, e curiosamente você não é o bem maior de tudo. Existe uma outra coisa, existe a realidade, existe o outro, existe o seu filho. Ninguém vai achar, olha só, que tendo ali o meu quarto está pegando fogo, o meu quarto está em chamas e meu filho está lá dentro chorando. Por que é que eu entro no quarto para salvar o meu filho e não penso duas vezes? Por que aí o cálculo acaba? Porque diante dessa situação, o que acontece? O egoísmo acaba. Eu hierarquizo os bens e falo, porra, ali tem uma outra vida que eu gerei, que eu amo e que eu tenho que cuidar. Então você pega e entra lá dentro. Você vai entrar dentro do seu quarto e vai tirar o seu filho lá de dentro. Ninguém duvida que bem, esse impulso apareceria dentro de você, pelo menos. Talvez você não consiga fazer, porque você pode ser covarde ainda, né? Agora, por que é que você não faria? Você já parou pra pensar nisso? Por que a covardia apareceria nesse momento? A covardia apareceria nesse momento, por quê? Porque você se colocou como o bem superior ali. Agora, meu filho, entre pegar fogo você e teu filho, por que você que não tem que pegar fogo? Por que é o teu filho que tem que pegar fogo? Você já parou pra fazer essa pergunta? Por que você se considera mais do que o seu filho? Porque você é um egoísta, logo você vai tomar, né? E vai tomar com razão o adjetivo de covarde. Você vai ser um covarde. Por que você é um covarde? Porque você está se valorizando demais. Você colocou-se, né, acima de tudo como o grande princípio hierárquico. Aquilo que o Feiglin falava, olha, o homem está inscrito num princípio hierárquico e, curiosamente, é um exercício que a gente vai ter que fazer todos os dias. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o umbigo do mundo. Ah, Ítalo, interessante. Isso me lembra aquilo que você fala do assunto da quarta camada, quando você não está mais na autorreferência de tudo, quando você passa a olhar para o mundo, começa a vir aquele ímpeto da briga, aquele ímpeto da disputa, começa a vir um elemento de valentia, até sob certo aspecto, exatamente, a valentia, ou o que a gente chama mesmo de coragem, que não é, a valentia é o irmão brigão da coragem, a coragem você não precisa ser um bravateiro, a coragem você tem que estar o quê? Você tem que estar centrado no bem maior. Então aquele sujeito aquele sujeito que consegue hierarquizar os bens, consegue entender o seguinte, olha, tem um mundo que tem muito valor, tem um Deus que me ama, tem a graça divina, tem a estrutura cósmica, tem os outros, tem aqueles que eu tenho que cuidar, você tá entendendo? Tem aqueles que estão sob minha responsabilidade, sob meu domínio, esses são os primeiros, esses têm mais valor do que a minha vida. Ora, dito de outro modo, eu estou aqui nesse mundo para cuidar deles. Quando isso aparece dentro de você, meu amigo, você se torna pela primeira vez um sujeito corajoso. Veja que paradoxo interessante. É quando você diminui que a coragem aparece. É quando você entende que não são os seus sonhos, não são a sua cabeça, a sua vida o que mais vale. Quando você entende que você não é o centro, é só nesse momento que a coragem aparece. Até o instante no qual você acha que você é o centro, você acha que você é o fortão, você acha que você é o tudo, até esse instante você, infelizmente, deixa eu te falar, você é um sujeito que vai, mais cedo ou mais tarde,
ficar medroso, porque você é acanhado, você está acanhado, você está no centro de tudo, você vai ter muito medo de se perder. Quem tem muito tempo de se perder não consegue se entregar. Esse é o grande paradoxo da vida, ora. Quando você se poupa demais, você não vence. Quando você dá a sua vida, aí você vai encontrá-la. Você só encontra a sua vida quando você não liga mais para a sua vida. Você só encontra o sentido verdadeiro da sua vida quando você entende que o valor, ele não está dentro de você, ele não é você, por assim dizer. O valor, ele tem valores mais altos, tem valores superiores que você. Quando você consegue fazer esse exercício de olhar para o mundo, a coragem aparece. Ou seja, aquele sujeito que está tímido dentro de casa, aquele sujeito, né, que não consegue encontrar o sentido da própria vida, aquele sujeito que está ali acovardado diante da vida, tenha certeza de uma coisa: esse sujeito, infelizmente, ainda é um tremendo egoísta. Esse sujeito, ele ainda não teve a atitude existencial de falar o seguinte: eu vou perder a minha vida pelos outros, eu não vou me poupar, eu vou servir, eu vou entregar, eu vou olhar para os demais, eu vou cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Eu não tenho medo de fazer isso, porra. Eu não tenho medo de dar minha cara a tapa, eu não tenho medo de botar o meu lombo aqui na jogada para meterem a faca. Por quê? Porque eu estou na dianteira defendendo a alma, defendendo o espírito, defendendo a carne daqueles que estão sob meus cuidados. É tremendamente feio, é muito feio, é quase que desesperador a gente ver pastores, ver pessoas que deveriam estar cuidando da gente, cheio de dedos, cheio de medinho, de dar a cara a tapa, cheio de medo, cheio de, não posso ofender, meu Deus do céu. Meu filho, você não está ofendendo ninguém, sabe por quê? Porque o que se espera de você, meu amigo, o que se espera de você é que você fale a verdade. É para isso que você está nessa vida, meu caro. Não é você não está na vida para agradar. Quem está na vida para agradar a gente é o Chacrinha. Quem está na vida para agradar a gente é o Luciano Huck. Eles têm programa de auditório que tem que agradar. A gente não está aqui para agradar ninguém, porra. A gente está aqui para portar uma coisa chamada esperança. E a esperança só aparece quando você enverga em si o elemento da coragem. Ora, sem coragem não tem esperança, meu amigo. Sem esperança não tem coragem, vice-versa. Quando você apaga a esperança dos outros, você tira a coragem deles. E quando você corta as bolas dos outros, porque você tá cheio de medo, você também mata a esperança no peito dos outros, porra. É assim que acontece o fenômeno. Então olha só, meu amigo, porte a verdade de algum modo. Isso que é importante para você. Olhe para fora de você. Não tenha medo de perder a sua vida. Quando você, olha só, presta atenção, o sujeito covarde, ele é mau. Ele é mau. Por quê? Por que o sujeito covarde, ele é mau? O sujeito covarde, ele é mau porque ele é egoísta. Ele não está hierarquizando as coisas no mundo. Ele está achando que ele é o bem maior nesse mundo. Ele é um sujeito absolutamente autocentrado, autorreferente. Ele é um sujeito que não conseguiu encontrar ali aquilo que vai fazer com que ele de fato seja corajoso. Um sujeito que ele é, olha só, presta atenção. O sujeito que é autorreferente, ele necessariamente vai ser fraco. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não dá conta de ser forte o tempo todo. A gente sabe que a gente não dá conta de sustentar a pressão o tempo todo. Logo, a gente já deveria ter abandonado essas expectativas falsas da nossa vida. A gente já deveria, de algum modo, está confiando no que vem de fora, está confiando na graça que nos ampara, está confiando naquilo que nos sustenta desde fora, está confiando no nosso amor, está confiando no amor dos outros. Porra, você vai ficar querendo, meu filho, se poupar o tempo todo. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser um covardão. É isso que vai ser. O sujeito que tem medo de entrar em campo, o sujeito que não joga, o sujeito que não quer jogar, esse sujeito, ele vai ficar com medo da vida. Esse sujeito ainda está covardado. Esse sujeito não encontrou o elemento da coragem ainda dentro do próprio peito, você está entendendo? Então o que vai acontecer? Ele vai sofrer, ele vai ficar triste. Ele não vai conseguir fazer aquilo aqui, né, que o Rudyard Kipling fala pra gente. Fala só, meu filho, que você vai forçar o teu coração, os teus nervos, os teus tendões até o limite, até onde você não aguenta mais, e você só vai vir uma força lá de dentro que nem sabe de onde vem, dizendo o seguinte: meu filho, só aguenta porque eu tô te segurando. Isso é o elemento da coragem fundamental. O jeito tá sempre olhando pra si, olha só, o jeito tá sempre calculando. Tá sempre olhando pra si, tá sempre calculando a vida. Agora eu posso, agora eu não posso. Agora eu meto, agora eu não meto. Agora eu tô no tal, agora eu não tô no tal. Agora, né, tem que ficar fazendo continha. Meu filho, isso é feio demais, meu. Isso aqui não tem tesão nenhum de viver. Pelo amor de Deus, o jeito que tiver que viver, o dia que eu tiver que viver, fazendo conta, fazendo cálculo, nessas porra, você me mata, meu amigo. Porra, isso não é vida humana, você tem, isso não é vida humana. Isso aqui, é xadrez. Quando você vai pra cadeia, você vai pro xadrez, você tá tudo quadriculado lá. Você tem tudo, regrinha, tem que jogar pra um lado, jogar pro outro. Isso não é vida. Isso não é vida, meu amigo. Isso é vida do sujeito que perdeu a bola, perdeu os sacos. Eu não tô falando só pra homem, não. Foi pra mulher também, você tá entendendo? Pelo amor de Santo Cristo, viver calculando. Para com essa porra, abandone esses cálculos temíveis, abandone esses cálculos medonhos, vai jogar, vai viver, porra.
vai pra cima, empreenda, ame, dê um beijo, você tá entendendo? Cuide, porra, dê um soco, entendeu? Defenda, meu amigo, porra, você que é um cara, né? Essa aqui é uma coisa central da nossa história. O sujeito que não é capaz, né? De, porra, não vou calcular, foda-se que eu vou apanhar, eu vou bater, mas se vierem aqui, né, ofender, vierem ameaçar minha mulher, meus filhos, óbvio que eu vou pra porrada com o cara e foda-se. Se eu perder um dente, já perdi 4 mesmo, caguei. Se eu for preso, foda-se também, tá entendendo? Só que você tem que fazer o que você tem que fazer no teu dever, naquele momento ali. Um sujeito, uma mulher, um homem que são covardes, uma mulher e um homem que tem medo de se posicionar, que tem medo de falar, que tem medo, né, de se portar, né, diante da vida. Esse sujeito, ele não merece, ele não honra o título de ser humano. Esse sujeito, meu amigo, pelo amor de Deus, eles estão no banco de reserva. Esses sujeitos são acovardados. E o covarde, ele é mau. O covarde é profundamente mau, porque o covarde, ele puxa tudo pra si. O covarde, olha só o que o covarde faz. O covarde, ele tá dizendo pra todo mundo o seguinte: eu sou o grande valor desse mundo, eu não ligo pra você. Eu sou o grande valor desse mundo, eu não ligo pra você. Para com isso, cara. Não seja um sujeito covarde. A gente não está aqui para ser covarde nesse mundo. A gente está nesse mundo para ser corajoso, para cuidar dos nossos. A gente está aqui nesse mundo, você está entendendo? Para, como no final do verso do Kipling, ele fala o seguinte: And you will be a man, my son. Você se tornará um homem finalmente. Se você conseguir suportar todas essas coisas, se você conseguir, né, ficar de cabeça erguida, no final das contas, quando tudo ao seu redor, todo mundo ao seu redor já perdeu a cabeça, conseguir manter a cabeça, quando todo mundo ao redor já perdeu a cabeça e te culpam por isso. Ele vai falando aqui no poema, o poema é maravilhoso, o poema é lindo. Se você consegue se manter ali de algum modo centrado onde? Não em você, mas centrado de fato na hierarquia de valores, você consegue manter o centro em todos os movimentos da sua vida, você conseguiu entender que para fora de você o tal valor, você então no final, você se tornará um homem em que sentido? Não no sentido, mas é essa bobeirada de feminismo. Você vai se tornar um homem no sentido daquele sujeito que de fato é um sujeito corajoso, um sujeito com quem se pode contar, né? Porque é terrível a gente só ter criança, só ter jovenzinho ao nosso redor, que a gente não pode contar com ninguém, a gente não pode contar com nada. Olha só, poder contar com a gente é fundamental. Que as pessoas possam contar com a gente. Por quê? Porque a gente consegue olhar no olho do outro. A gente consegue olhar para o coração do outro sem nos colocar no centro. A gente consegue, quando um sujeito vem na nossa frente com um problema, com uma questão, com um sofrimento, que a gente seja corajoso, que a gente saiba olhar para essas criaturas que sofrem, que a gente saiba, no final das contas, de fato, estar com o coração ali pendente deles, que a gente esteja com o coração ali querendo ajudá-los mesmo, que a gente esteja com o coração ali olhando para eles e não para a gente. Essa é a coragem que se exige da gente no dia a dia. A coragem que se exige pra gente no dia a dia não é a coragem, né, dos mártires, não é a coragem do sujeito que vai se botar na linha de tiro. Isso provavelmente nunca vai acontecer na nossa vida, né? Então de que coragem a gente está falando aqui? A gente está falando daquela coragem biográfica, daquela coragem de ser humano, daquela coragem de viver, daquela coragem de entrar na vida mesmo. Que coragem é essa da qual eu estou falando hoje? Eu não estou falando da coragem então do soldado que vai para a guerra. Isso provavelmente não vai acontecer, isso serve para a gente como inspiração, mas para o nosso dia a dia não é assim que vai acontecer, né? Nosso dia a dia não é. Nosso dia a dia, qual é a coragem? É a coragem de não ter medo de se abandonar. É a coragem de não estar apegado na própria autoimagem. É a coragem de não estar apegado nos próprios pensamentos. É a coragem de fato se instalar na vida humana. É a coragem da gente conseguir se abandonar, da gente conseguir abrir o nosso peito, da gente conseguir entender aquela frase maravilhosa que aquele que guarda a sua vida vai perdê-la, e aquele que perde a sua vida por amor, esse sim encontra então a própria vida. Isso só consegue entender os corajosos, só os corajosos entendem. Os sujeitos covardes, os sujeitos acovardados, eles não compreendem, eles acham loucura essa frase. Essa frase tem que ser a frase da nossa vida. Não ter medo de perder a própria vida, porque só aí a gente a encontra. Quando a gente começa a querer armazenar, a querer guardar essa própria vida por medo, a querer guardar essa própria vida porque a gente não confia na graça, porque a gente não confia de fato no que é ser humano, a gente perde a nossa vida para a covardia, e a covardia é má, sempre má. Não tenhamos medo, não tenha medo de entrar no jogo da vida, não tenha medo de gastar a sua existência por amor, não tenha medo de quando um sujeito aparecer na sua frente com um sofrimento, você olhar para os olhos dele, olhar para o coração dele e esquecer de você por 10 minutos. Essa é a coragem que se exige da gente no dia a dia. A coragem que se exige da gente no dia a dia não é a coragem de subir o morro, de dar tiro em bandido, de ir para o Afeganistão, né, de morrer pela fé. Isso não existe pra gente. O que existe pra gente é essa coragem da gente perder a nossa vida diariamente porque tem uma outra pessoa na nossa frente que a gente
precisa amar, que a gente precisa olhar, precisa se gastar, precisa estar ali por ela. Olha, que a gente se coloque nessas situações nas quais o sujeito aparece na nossa frente e nos faz um pedido, nos faz um chamado e a gente atenda esse sujeito. Isso é o perder a nossa vida. Quando a gente perde a nossa vida assim, a gente entra na fibra da coragem e a gente é honrado, então, com uma vida que volta para o nosso coração. Isso é maravilhoso. Esse é o tesão de viver. Abaixo os cálculos. Matemos esses cálculos odiosos na nossa vida. Vamos destravar o freio de mão e vamos entrar nesse jogo da vida abundante, da vida dada, da vida grata, da vida que a gente joga o jogo em campo sem medo de arranhão, sem medo de quebrar a canela. Porque olha só, para que a gente está aqui? A gente está aqui para isso mesmo. Que a gente saiba dar de nós, né? O famoso e bom e velho verso: dá de ti, dê de você, meu amigo, que aí você encontra a sua vida. É isso, meus amados. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Printem essa live, né? Printem essa tela aqui, né? E ponham coragem, assistam essa live. Muito bom, meus amados. Não deixem de compartilhar isso aí nos stories de vocês, para que mais gente possa acessar aqui as coisas que a gente falou. E de fato, né, abanem essas teias de aranhas aí e essa névoa que acaba, né, cegando a gente nesse caminho da coragem. Um abraço, meus amados. Até amanhã. Tchau, tchau.